A pergunta que eu mais recebo em todas as minhas redes sociais é: André, por onde eu começo a estudar a história da igreja? E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo, para ver se eu respondo de uma vez por todas qual é o caminho que você, jovem gafanhoto interessado na história do cristianismo, deve trilhar, deve começar. Para você que não me conhece, meu nome é André de Oliveira, eu sou estudante de História pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro e eu sou pesquisador do cristianismo antigo, especialmente do culto a Maria. Eu também produzo conteúdo, já vai fazer 2 anos, falando sobre a história da igreja. E agora eu decidi vir aqui para o YouTube, porque no YouTube a gente tem mais espaço para conversar. Então, às vezes, um assunto que eu trato lá no Instagram, ele é muito complexo e não dá para ser tratado nos 2 minutos de Reels. Por isso eu decidi ficar aqui mais frequente no YouTube, fazendo um vídeo por semana para vocês, para que a gente possa ter essas conversas mais pessoais, mais detalhadas e sem tanta pressa. Pega sua pipoca, pega seu cafezinho e vamos aprender por onde você tem que começar a estudar a história da igreja. Em primeiro lugar, a minha recomendação é que, se você não tem conhecimento bíblico, você tem que parar tudo que você está pensando de estudar sobre a história da igreja, sobre a história do cristianismo, e ir para a Bíblia. E isso eu nem estou contando se você é crente ou não, se você faz parte de uma igreja ou não. Isso vale tanto para quem crê, para quem não crê. Tudo que a gente tem do desenrolar da história do cristianismo tem base na Escritura. Tem uma base que começa lá. E se você não tem um conhecimento prévio da Escritura, você não vai conseguir entender nada. No mundo ideal, seria que você tivesse pelo menos lido a Bíblia toda uma vez na vida. Eu sei que essa tarefa pode parecer um bicho de 7 cabeças, e de fato, não é simples, não é uma leitura simples. Mas se você quer estudar a história da igreja, se você quer ter conhecimento histórico, se você quer aprender coisas que muitas pessoas não sabem, você vai ter que enfrentar tarefas difíceis. Mas eu sei que ler a Bíblia toda é uma tarefa um pouco difícil para a maioria das pessoas, por isso que eu diria que, se você quer começar a estudar a história da igreja, leia pelo menos o Novo Testamento inteiro, para começar a ler os livros que eu vou te indicar daqui a pouco. E aí depois você pode ler o Antigo Testamento mais devagarinho, porque eu sei que vai demorar bastante. Não é todo mundo que tem paciência para manter a leitura bíblica firme e forte, mas você consegue, eu consegui, então você consegue. Não é só simplesmente você pegar a Bíblia e ler lá 4 capítulos por dia sem prestar atenção. Não é isso que eu estou falando. Você tem que ler e estudar a Bíblia inteira. Você tem que entender pelo menos o básico de Bíblia. Por mais que na Bíblia nós tenhamos muitas passagens que são complicadas, que são difíceis de entender, eu posso garantir a você que aquilo que você precisa saber, aquilo que é fundamental para que você conheça, a Bíblia deixa muito claro. Então busque essa clareza, busque esse conhecimento bíblico que é imprescindível para quem quer aprender a história da igreja. Tudo bem, então você já terminou a sua leitura do Novo Testamento, você já conhece o básico de Bíblia, de criação, de queda e de redenção. Qual era a mentalidade daqueles cristãos do Novo Testamento, o que é que eles esperavam, o que é que eles praticavam. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um livro complexo de história da igreja e começar a ler? Não! Você pode até fazer isso, foi o que eu fiz no passado, me arrependo amargamente de ter começado assim. Quando eu comecei a estudar a história da igreja, o primeiro livro que eu li foi de uma coleção de um historiador francês chamado Daniel Hobbes, que, além de ser uma coleção muito desatualizada, ela não tinha um crivo acadêmico tão bom. E aí eu pulei etapas que depois eu tive que voltar atrás, depois eu tive que reaprender muita coisa que eu tinha aprendido errado, tá? Então aqui eu não estou cancelando o Daniel Hobbes, eu só estou dizendo que ele não é bom para você começar e talvez nem bom para você continuar. O que eu recomendaria para uma pessoa que está começando, ou seja, você não tem nenhuma base histórica boa, seria você investir um pouco do seu tempo no conhecimento de história geral. Muitas vezes a gente cai na tentação, na ilusão de que, se a gente estuda só a história da igreja, a gente já vai estar estudando a história do mundo inteiro. Mas isso não é verdade. Então, para você começar a estudar a história geral antes de partir propriamente para a história da igreja,
eu recomendaria que você lesse esse livro aqui, pelo menos esse primeiro volume, que é História da Civilização Ocidental, do Burns. Tá? Esse livro, infelizmente, não é mais publicado, porém, você encontra ele facilmente em qualquer sebo. Eu considero que isso aqui é um baita do investimento para a sua educação, porque ele tem uma narrativa muito didática, ele tem resumos dentro de si mesmo. Eu acho muito interessante, porque aqueles resumos que, por exemplo, isso aqui foi um que eu escrevi, mas o próprio livro já tem esses resuminhos por tópicos. Então, você vai ter uma introdução à história geral da civilização ocidental, e aqui ele vai pegar do Homem das Cavernas até a bomba atômica, tá? Eu tô dando a minha recomendação do que eu teria feito, ou do que eu faria se eu começasse hoje. Então, primeiro, faria a leitura do Novo Testamento, ou da Bíblia inteira, dependendo do meu tempo e da minha disposição. Depois eu leria um bom livro introdutório à história geral, e aí eu partiria para os livros propriamente ditos, de história do cristianismo, que eu vou resumir para você em uma coleção. Então, para você começar a estudar a história da igreja, eu recomendo que essa seja a sua coleção, que seja a sua espinha dorsal, que seja o seu norte no início dos seus estudos. História Ilustrada do Cristianismo, do professor Ruston Gonzalez. Foi um livro que marcou muito a minha vida. Não é um livro, né? São dois. Para vocês terem noção, eu sou uma pessoa que marco bastante os livros, então veja o quanto que eu estudei, o quanto que eu devorei o conteúdo que está nesse livro. E eu posso lhe dizer que até hoje esse é um dos livros base para qualquer conteúdo que eu vou criar, que eu vou desenvolver, seja conteúdo para rede social, para Instagram, para o próprio YouTube, como vai ter futuramente. Mas eu digo que é uma das principais obras que eu uso como referência e que eu uso como fonte para estudar e para compartilhar o conhecimento e história da igreja, tá? A vantagem dela é que ela tem uma linguagem extremamente acessível. Extremamente acessível. Ela vai pegar um período de tempo desde a Era dos Mártires, ou seja, lá naquele início da Igreja Antiga, que isso é assunto de periodização, depois a gente vai ter um vídeo sobre isso, quem sabe, sobre periodização, até os tempos mais atuais da época que o autor escreveu, da Era Inconclusa. Para quem quer começar a estudar a história da igreja, depois de ter feito os primeiros passos que eu indiquei, são esses 2 volumes aqui. Se você não tem esses 2 volumes, você está cometendo um pecado contra os estudantes de história da igreja, porque isso aqui é obrigatório. Seja você um acadêmico, seja você uma pessoa que ainda está na licenciatura, seja você um pastor de igreja que quer conhecer mais a história do cristianismo. Enfim, essa coleção aqui, ela serve para todo mundo que quer começar e para quem quer continuar. Mas para não dizer que eu recomendei só uma, eu tenho mais uma indicação para vocês. Esse aqui é o História da Igreja Cristã, do Williston Walker. Essa edição que eu tenho, ela é mais antiga. Na verdade, essa edição nem é minha. Isso aqui está emprestado por um bom tempo do pastor Ricardo, lá da Igreja Presbiteriana Central de São Pedro da Aldeia. Então, obrigado, pastor. Quando eu lhe reencontrar, eu vou devolver seu livro. Ele tem outras edições, se não me engano, ele já tem até a 4ª edição. Ele também não é mais publicado, tá? Quem publicava ele era a Haste. E eu recomendo muito que vocês tenham ele também. Ele é mais resumido do que o livro do Gonzalez. Vamos pegar aqui pra gente comparar os 2 volumes. A diferença, né? Então, em um volume só, o Walker, ele fala de forma mais resumida, mas também com um crivo acadêmico muito bom. E o Gonzalez, ele é um pouco mais exaustivo. Ele não é uma obra exaustiva de história da igreja. Mas ele, pela proposta da obra ser algo maior, aqui você vai ter mais detalhes sobre a história da igreja. Aqui também é uma excelente indicação para quem quer começar. Se você encontrar esse livro em sebo, na Amazon, usado, novo, é muito interessante você ter. Ele casa muito bem com o livro do Gonzalez. O problema é que ele não tem ilustração, então, para quem gosta de Alice no País das Maravilhas e dá muito valor a livros com gravuras, talvez você tenha um pouco de dificuldade com isso aqui, mas para mim tá ótimo assim, tá? Também é muito importante definir qual vai ser o seu objetivo com a leitura desses livros. Não existe nenhum historiador que seja tudólogo. Talvez só o Jaroslav Pelikan, porque realmente parecia que o cara sabia de tudo. Mas, em geral, os seres meros mortais como nós não temos condições e nem interesse para dominar todas as áreas. Então, a minha indicação é que você comece a ler os livros e perceba no seu coração, na medida que você vai estudando,
qual é a área que mais lhe dá interesse. Se você gosta mais de ler, de pesquisar sobre a Era dos Mártires, se você gosta mais de estudar sobre a Reforma Protestante, se você tem mais interesse em Idade Média, e a partir disso, a partir desse desenvolvimento da construção dos seus interesses por meio dessas leituras gerais, é que você vai começar a especificar agora a sua pesquisa. Você não vai viver de ler livros gerais de história para o resto da sua vida, não. O objetivo de manuais como esses que eu apresentei para vocês é de apresentar ao aluno, ao pesquisador, uma ideia geral do que é a história do cristianismo. E aí dentro disso você vai pegar os assuntos que mais lhe interessam e ir para os manuais específicos. Supondo que você lê o livro do Rusto Gonzalez ou do Walker e você se interessou muito pela parte de Reforma Protestante, o que é que eu indicaria a você? História da Reforma do Carter Lindbergh. Esse livro atualmente é publicado pela Thomas Nelson nessa edição incrível, linda, e ele também foi o livro que me fez me apaixonar pelo estudo do protestantismo, da Reforma Protestante. Então, faça isso, esse é o caminho que eu indico a você. Primeiro você começa com o manual geral. Dentro do manual geral você vê quais são os seus interesses e posteriormente você vai caçando, pegando, pescando livros sobre esse assunto que você se interessou e quem sabe se tornar até um pesquisador futuramente sobre essa determinada área. E se você quer ter uma lista de livros de história da igreja, uma lista completa que está sendo constantemente atualizada, que não foi escrita somente por mim, mas por outros influenciadores, por outros pesquisadores e acadêmicos em história da igreja, eu recomendo que você faça parte do meu curso de introdução de história da igreja. Lá eu vou falar sobre tudo isso que eu contei aqui a vocês, tudo isso que a gente conversou, só que com muito mais detalhe. Nesse curso eu pego na sua mão e lhe guio pelo caminho que você tem que ir, o caminho que você tem que seguir. E lá você vai receber uma curadoria personalizada sobre os principais livros do nível básico, intermediário e avançado do estudo de história da igreja. Ou seja, você vai ter livros gerais como esses na nossa curadoria, mas você também vai ter livros específicos. Então, eu quero estudar somente Antigo Testamento. Lá a gente vai ter uma seção só de indicação de leitura para o Antigo Testamento. Eu quero estudar a Reforma Protestante. Nós temos uma seção na nossa curadoria de livros só sobre Reforma Protestante. Eu quero estudar a história da África e como ela se relaciona com a história da igreja. Nós temos uma seção da nossa curadoria de livros que falam somente sobre a história da África e sua relação com o cristianismo. Então isso é algo que eu nunca vi ainda. Pode ser que exista, mas eu nunca vi nenhum influenciador, nenhum professor de história da igreja oferecendo para os alunos. Então, se você gostou do que eu apresentei aqui a você e quer aprender com mais detalhes, quer aprender de forma mais didática ainda, com materiais didáticos e materiais extra, é só você entrar no link aqui da descrição e conhecer o meu curso de introdução à história da igreja. Eu desejo muito, muito mesmo que Deus abençoe os seus estudos e que você continue pesquisando, continue se interessando. Até a próxima, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.